sejam bem-vindos a mais um podcast Psy Convida. Hoje o dia é super especial, pois celebramos o Dia Internacional do Idoso. E conosco está aqui a nossa querida Ana Flávia. Ana Flávia é psicóloga, especialista em neuropsicologia. Trabalha tanto em clínica particular quanto no Instituto Envelhecer com Saúde. Seja muito bem-vinda, Ana Flávia. E a minha parceirona aqui, que é a Cláudia Luna, ela é psicóloga do IEL e sempre está conosco aqui. Bem, para a gente iniciar o nosso episódio, eu gostaria de fazer a nossa audiodescrição. Então, começando por mim, meu nome é Andréa Carvalho, sou interlocutora do Psy, Programa Senai de Ações Inclusivas, sou especialista em comportamento humano e especialista em desenvolvimento humano e psicologia positiva. Sou uma mulher negra, de cabelos crespos, na altura do pescoço, com luzes. Estou portando um crachá do Senai Pernambuco. Uso uma jaqueta jeans e um macacão preto e branco. E aí eu gostaria da minha amiga Cláudia aí fizesse a sua audiodescrição. Olá pessoal, é um prazer estar aqui novamente. Acho que a gente poder conversar sobre vários temas tão importantes é único. Eu sou Cláudia Fernanda, faço parte do Instituto Evaldo Lodin, sou psicóloga, mestre em psicologia cognitiva e agora vou realizar a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo preto, longo, estou usando uma blusa marrom e estou utilizando também um crachá do Senai IEL. Nossa convidada especial, Ana Flávia, você poderia fazer a audiodescrição? Posso sim. Meu nome é Ana Flávia Rego, eu sou psicóloga de formação, tenho algumas especializações em neuropsicologia clínica, em terapia cognitivo-comportamental e terapia cognitivo-processual. Meu mestrado foi em psicologia clínica, né? E eu atuo, como a colega Andréa falou, tanto no consultório privado, como sou psicóloga e neuropsicóloga do Instituto Envelhecer com Saúde. Bom, gente, sou uma mulher branca que estou usando um vestido em tom terroso, um tênis também em tom terroso, tenho o cabelo curto com luzes e estou usando óculos. Ok, já vou começar aí com a primeira pergunta. E aí a primeira pergunta, Ana Flávia, quando a gente fala em envelhecer, a gente sempre fala, as pessoas sempre falam e pensam muito em limites. Mas na indústria, no mercado de trabalho, a experiência pode ser um diferencial. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Na sua visão, o que o profissional 60+ traz que os mais jovens ainda estão aprendendo? Eu acho que uma coisa importante para a gente ressaltar, quando você traz essa questão, né, do envelhecer, do 60+, ser visto como limite, eu acho que não tem como a gente não fazer a articulação do seguinte. E aí eu vou falar a partir do meu lugar de fala, tá? Então, os nossos comportamentos, eles são muitas vezes, na sua maioria, ditados e influenciados pelas perspectivas que nós temos acerca das coisas, né? A forma como eu me sinto, a forma como eu me comporto, tem muito a ver com as crenças que eu tenho, né? E uma perspectiva mesmo, uma percepção sobre as coisas. Então, eu acho que um ponto interessante isso é visto como um limite, porque dentro da nossa sociedade ainda se tem muitas crenças, e crenças que às vezes a gente chama crenças de coorte, que são aquelas crenças que atravessam, né, períodos e que contribuem para que as pessoas vejam os 60+ como problemas de saúde, limites, o que eu não posso, né? E na prática, lidando com idosos e até dentro de um contexto de consultório, a gente escuta muito a seguinte perspectiva: eu já não posso mais, eu já não posso mais, eu já não posso mais. Então o foco está muito na limitação e de fato a gente sabe que algumas coisas vão mudando no nosso processo de envelhecimento. E o grande desafio, pelo menos um deles, é a gente poder dizer assim, e o que eu ainda posso? Né? Para a gente poder focar também no que ainda é possível, né?
Então, de fato, há uma diferença, né, quando a gente compara as pessoas que têm uma idade, né, de 60 a mais para pessoas mais jovens, mas uma das coisas que as pessoas nessa faixa etária, elas contribuem querendo ou não, elas têm uma experiência de vida, né, porque passaram por várias situações, passaram muitas vezes por várias crises, né? Crises que trouxeram, né? Mudanças que trouxeram aspectos positivos e negativos, né? Tem uma questão de uma maturidade emocional que muitas vezes a pessoa mais jovem pode não ter. E tudo que a gente está discutindo aqui, a gente está discutindo no sentido de determinar, mas de entender quais são os fatores que levam. Então, de repente pode ser que tenha uma pessoa mais idosa, que tem um comportamento mais disfuncional, e o jovem na empresa vai ter um comportamento mais maduro, sim. Mas o que é que geralmente a gente espera? Né? Que eles vão trazer para o ambiente de trabalho uma maturidade, uma estabilidade emocional, uma resiliência, querendo ou não, uma sabedoria, porque eles conseguem, né? Não só eles, mas também eles conseguem juntar um conhecimento que é técnico com a prática. Né? E aí vai se utilizando também de uma flexibilidade cognitiva e de uma flexibilidade comportamental, porque as experiências foram também ensinando e naturalmente eles foram avaliando, e muitas vezes eles dizem isso, assim, antigamente eu agia dessa forma, né? Hoje eu já aprendi e eu já lido de uma forma tão diferente, eu já não respondo mais da mesma forma, eu já não vejo as coisas da mesma forma, porque a vida me ensinou, né? Então acho que teriam vários pontos que a gente poderia listar, mas eu acho que essa questão, né, da maturidade, da resiliência, da sabedoria, eu acho que isso é um diferencial para essa idade. Perfeito. Inclusive, eu acho que a experiência, como você falou aí, ela pode e deve ser um diferencial competitivo. Bem interessante isso, né? Muito bom. Bem, Claudinha? Perfeito. Eu fico pensando muito assim sobre o tema, e enquanto você falava, a gente vai também pensar por uma perspectiva muito específica de que ainda existe uma resistência muito grande dentro do mercado de trabalho para a população 60+. E assim, a gente percebe que também essa população, ela tem saúde, ela quer trabalhar, ela quer estar ali envolvida. E o que é que a gente pode fazer, assim, ou como a gente pode pensar em como transformar esse cenário e mostrar que a empregabilidade, ela também é um tema de inclusão etária, assim, hoje? Eu acho que uma das coisas práticas, inclusive, né, que a gente pode usar como exemplo é o que a gente está fazendo aqui, né? Podcasts, né? Hoje as redes sociais, a gente tem isso presente, são ferramentas que ajudam na psicoeducação da população. E aí, quando eu estou falando da população, também as empresas, claro, né? No que a gente discute sobre saúde mental, no que a gente traz à baila esses temas, a gente está contribuindo para a gente desconstruir, muitas vezes, uma crença limitante, uma crença disfuncional acerca dessa população, né? Então, psicoeducar, né, as pessoas para que elas também, né, de certo modo, se empoderem, né, e conheçam e saibam que elas ainda têm muito a fazer, né, ainda tem um florescimento aí pela frente. Eu acho que é uma das coisas que a gente pode fazer, psicoeducar, e canais como esse são imprescindíveis, porque aí a gente vai contribuindo para essa desconstrução de que realmente os 60+, de que o idoso é aquele que, olha, já viveu toda a vida, já não tem mais o que fazer, né, já está numa faixa etária onde é só limitação em enfrentar problemas de saúde e de doença. Então, acho que isso é uma das coisas que nós podemos utilizar. E vem muito um olhar de preparar já para a aposentadoria, né? Às vezes eu tenho essa impressão de que o tempo inteiro a gente está ali seguindo para apenas esse caminho de preparar para se aposentar e parar. E na realidade o que a gente vê hoje é totalmente diferente, que tem um caminho ali que vai para além do que só pensar por essa perspectiva. Muito bom. É bem interessante que existe o 50+, existe o 60+, né? Eu mesmo faço parte do 50+ já, né? Então, assim, eu acho sim que eu tenho experiência competitiva aí, né? Então, é muito interessante quando a gente passa essas informações para as pessoas
que são 50 a mais, sim, você tem experiência competitiva e você pode sim estar no mercado de trabalho. Não é isso? Isso, e é como você colocou, veja, não é sobre a gente ignorar as evidências que existem. Eu já sou 45 mais. Quero ir chegando nos outros mais aí. Mas é sobre isso, né? É sobre eu dizer assim, de fato, parece que a minha velocidade de processamento da informação, por exemplo, é um pouco mais lenta. Parece que realmente eu demoro um pouco mais para aprender. Parece que a minha memória, ela não funciona mais como funcionava antes, né? Então, tudo isso é importante que a gente reconheça que a gente vai sofrendo, digamos, né? E quando uma empresa, por exemplo, vai contratar, ela vai ter que saber qual é o perfil esperado daqueles 40 mais, 50 mais, 60 mais e daquelas pessoas mais jovens. Então, não é sobre você negar isso e, de repente, trabalhar até mesmo num contexto da clínica, né? Eu trago muito a clínica porque é a minha prática, de dizer assim, olha, não, isso é distorção cognitiva, isso é o seu pensamento, é a sua mente que está mentindo para você. Não, é sobre eu lidar com uma realidade, mas eu também trabalhar uma aceitação diante de algumas limitações que podem sim se apresentar para essa faixa etária, né? Mas é também entender que não é só a limitação, então é sempre você transitar entre, tem coisas que eu realmente preciso aceitar, que elas são como são, ou que elas são como elas estão sendo, né? Mas eu não preciso focar, né, nisso. Eu posso também direcionar o meu olhar e a minha percepção para esses pontos positivos que a gente está compartilhando e listando aqui. Você falou algo que eu gostei muito, foi essa parte assim, nós temos essas limitações, precisamos aceitar essas limitações, perfeito, e correr atrás. E aí eu me lembro muito, você me lembrou muito a parte da tecnologia. E a tecnologia, ela veio para ajudar bastante, né, nessas limitações, né? A tecnologia está aí, está o auge da tecnologia, com a IA, né, inteligência artificial. E aí vem a minha pergunta, né? A tecnologia, ela está na palma da mão. Hoje, né, nós estamos com o celular, está à palma da nossa mão. Como fazer que ele seja uma ponte e não uma barreira para a geração 60+? Aí eu fico pensando que uma das coisas que a gente pode contribuir é aproveitar a intergeracionalidade, né? Porque como a gente estava conversando aqui, de fato, né, a gente sabe que do ponto de vista das funções cognitivas, a gente não vai funcionando da mesma forma. O nosso desempenho, a nossa performance não é mais a mesma, né? E algumas funções cognitivas, elas acabam, digamos, sofrendo um pouco mais. A atenção, como eu falei, a velocidade com que eu processo a informação, a minha memória, né? Mas aí eu posso, em vez de, como eu não consigo, a tecnologia não dá para mim, e aí mais uma vez, né, vem as crenças sobre a minha capacidade, sobre como eu vejo as coisas que acontecem ao meu redor, então, ok, eu estou com um pouco mais de dificuldade nisso daqui. Uma pessoa mais jovem, de repente, pode me ensinar? E aí é onde a gente aproxima esses universos, né? De o jovem estar junto, de mostrar como faz. E uma coisa importante também é que o idoso, né? É que a gente não veja as coisas apenas como uma função, mas que a gente veja as coisas como um propósito. Se as coisas têm um propósito, eu enxergo esse propósito e fazem sentido para mim, vai ser muito mais fácil eu me engajar, né? Porque às vezes eu posso olhar para a tecnologia e dizer assim, mas eu não sei, eu não vou conseguir aprender. Aí de repente o jovem pode não ter paciência também para ensinar. Então tem essas questões, né? E às vezes dentro de uma casa ou até mesmo uma instituição de ensino e aprendizagem vai ter aquele público mais jovem, vai ter o mais idoso e eu preciso conhecer qual é o perfil de cada um e entender que, olha, tá a tecnologia aqui. Então se ele entende que a tecnologia vai aproximar ele de um familiar que mora distante, né? Se ele entende que a tecnologia pode ajudá-lo em relação a marcar um médico, ver uma questão de um plano de saúde, né? Um aprendizado de algo que é significativo para ele, que faz sentido na vida dele. Então, eu contribuo para que ele não olhe apenas como uma função, apenas como um peso. Tem que ter uma valência, né?
Exatamente, tem que ter uma valência, né? Então, se eu junto essa questão intergeracional, que é do jovem vai ter mais facilidade para aprender, né? A tecnologia é o caminho sem volta e realmente está na palma da mão. E ele vai ter um know-how, uma expertise maior, mas eu posso chegar junto daquele idoso, entender que ele pode estar um pouco mais lentificado, eu vou precisar trabalhar com a atenção de uma forma diferente. Então, assim, vamos aqui no passo a passo. Então, de repente, se eu vou precisar pagar uma conta, obviamente que com todos os cuidados, porque os golpes estão aí. Mas, às vezes, o idoso, como vocês colocaram, eles querem aprender. Não é todo idoso que tem um comportamento de esquiva e diz assim, não quero, isso não serve para mim, né? Então, às vezes, ele quer aprender. Então, vamos pensar. Eu tive uma paciente no consultório que ela fazia os pagamentos em cheque, né? E aí ela dizia assim, Ana, desculpa, porque eu ainda tô, né, lá na época dos Flintstones, parece, né? Ela disse, mas eu não me sinto segura para fazer um Pix. E aí, ela é uma pessoa que tem uma cognição preservada, né? E eu disse para ela, por que a gente não treina e até de repente a gente não pensa na possibilidade de teu filho ou tua filha te ajudarem, né? E aí, se você precisar, anota o passo a passo. Abrir o aplicativo, depois colocar a senha, depois vou precisar procurar a conta, porque a gente sabe que a aprendizagem, ela se dá com a repetição. E aí, na primeira vez em que ela conseguiu fazer um Pix para mim, nossa, para ela foi uma vitória. E agora o pagamento que ela faz é no Pix. Então, eu acho que combinar, sabe? As contribuições que cada um pode dar, né? E ensinar esse passo a passo, eu acho que a gente traz algo muito positivo. Eu acho isso muito bom que você falou, que eu penso também até na minha mãe isso daí, né? E tem mais outra dica para você passar para ela, né? Você faz assim, olha, se matricula no Senai, né? Porque no Senai existe justamente um curso para isso. Aí aprende cibersegurança, né? Que é justamente um curso de qualificação, um curso super rápido, né? Que o Senai ensina como mexer no celular. E aí eu achei super interessante e fui visitar essa escola. E eu escutei alguns alunos falando, olha, Andréa, o sonho da minha vida era aprender, mas o meu filho não tinha paciência comigo. A minha filha não tinha, a minha neta não tinha. Eu queria muito pedir o Uber, mas não sabia como pedir. Queria fazer um Pix, né? E aí aprenderam neste curso. E eu queria mostrar para vocês, por isso que eu queria o VT aí para mostrar os alunos falando sobre esse curso. Foi que mudou a parte de senso de pertencimento. Agora eu me sinto parte da sociedade. E isso é muito bom, né? Quando a gente sente, poxa, o pessoal está usando tecnologia. Eu também aprendi a usar, também aprendi a fazer um Pix, aprendi a usar o banco, aprendi a saber o que é cibersegurança, né? O que não é, o que eu devo ou não fazer, e isso é bem interessante. Então aí vai o VT aí para vocês darem uma olhada e conhecer um pouquinho a história desses alunos no Senai Paulista. Meu nome é José Gilberto e eu participei de um curso Tecnologia 50+. Foi um sucesso, né? Acho que foi um momento, eu sempre gosto de falar assim, um momento mágico para uma pessoa que está acima dos 70 anos de idade. E as pessoas com mais de 50+, não têm aquela habilidade que está usando o celular. E quando a gente participando do curso, a gente já teve uma maneira de não entrar em alguns, como é que se dá, de alguns golpes. E eu fiquei muito interessado. E levei mais pessoas também para fazer, porque era interesse de a gente saber como lidar com o celular. Como lidar, a gente procurar algumas coisas, essa coisa que está tão estranha antes, agora nós não, IA, inteligência artificial, e eu já conheço a inteligência artificial. Isso para mim está sendo maravilhoso, eu estou usando quase todos os dias. E isso, a questão do Pix, fazer o Pix, a questão do banco, saber entrar, saber sair e tal, pelo celular. Isso todo dia eu participo desse bate-papo com o pessoal. Para mim foi maravilha. Caso desse curso 50+, do Senai. A porta aberta, mas a gente pensa que aquela porta está fechada. O que acontece muito, quando termina o curso, o pessoal sai dali com outra visão. Ele é importante para a sociedade.
quando ele não participa de nada, ele se acha que ele não está mais pertencendo na sociedade. Aí sai dentro de um quarto escuro, e quando a gente faz o curso e completa o curso, a gente clareia tudo, aquele quarto fica iluminado, que está iluminado nesse momento. A gente já vai ver num mundo diferente. A gente começa, outra coisa mais interessante, a gente começa a valorizar a vida. Tem hora que a gente chega numa determinada idade, se a gente não tiver cuidado, a gente começa a desvalorizar a vida. Mas quando você começa a entender, o conhecimento dos celulares, aí você vê que você começou a ser inserido na sociedade. O curso Tecnologia 50+, né, é um curso voltado para aquela pessoa a partir dos seus 50 anos, que tem ali a sua dificuldade de uso de tecnologias, principalmente o celular, né, o smartphone. Então, ele faz parte, né, do programa do PSAI, do Senai. Né? Ele faz parte, né, do pacto do PSAI. E aí, pensando nessa necessidade dessa pessoa com mais idade, é que foi formulado esse curso para poder auxiliar eles a ter um pouquinho mais de autonomia no uso dessas tecnologias. Poder utilizar o celular não somente para troca de mensagens no WhatsApp, mas poder fazer um Pix, solicitar um Uber, fazer atividades sem a necessidade de alguém estar auxiliando ou orientando ela, né? Quando a gente passa isso para eles, o olho brilha, né? E a gente também fica maravilhado quando vê eles curiosos para aprender sobre esses aplicativos. Autonomia, né? Autonomia é principal. Não precisa tanto, né, de outros para fazer o que ele desejar. Então, a autonomia é o que é mais importante. Hoje em dia, a tecnologia ajuda nisso. Hoje em dia, a informação está aí disponível para todo mundo, né? Antigamente era mais limitado. Hoje nós temos um mundo de informação disponível. Basta você saber como pesquisar, né? Então, o curso Tecnologia Mais permite esse letramento, essa capacitação das pessoas a abrir um novo horizonte na vida delas, né? Aí, quando eles começaram a se comunicar, né, com o Gemini, nós utilizamos mais o Gemini, eles foram perdendo o medo, né? Foram se comunicando, mandando mensagem para o chat, melhorando a comunicação com o chat. Isso ajudou também a pesquisarem coisas simples, como uma receita, coisa e tal. Então, ou seja, desmistificar, né? Ou seja, isso ajuda ele a perder o medo. Então, apesar dos medos que eles tinham, né? Porque eles não sabiam utilizar plenamente o equipamento, o aparelho, mas eles queriam usar mesmo. Então, eles vinham, chamavam a gente, professor, outro dia o meu netinho estava me mostrando como baixar aplicativo, me explica de novo. Então, eles estavam sedentos por conhecer. E ali era o momento realmente que eles tinham a possibilidade de fazer, tendo alguém para orientar eles, né? Então eu acho que realmente foi algo muito libertador aquele momento. Abre essa possibilidade deles se incluírem digitalmente e fazerem com mais autonomia as coisas que eles precisam, né? Eu vi uma palavra muito interessante, disse: sábio não é aquele que ensina. Sábio é aquele que aprende todos os dias. Olha só, pessoal, olha como é maravilhoso o que a gente acabou de escutar, né? Esse senso de pertencimento, de saber, olha, eu não dependo mais de filho, tô conseguindo aí pedir Uber, tô conseguindo. Isso é muito bom, né? Isso não tem preço quando a gente passa essa informação e eles podem se sentir agora novamente pertencente aí ao grupo daquelas pessoas que sabe usar o celular. E eu acho que depois de assistir o VT, a gente tem essa sensação de que a palavra principal é independência, né? E eu acho que é justamente esse o caminho que a gente está direcionando o nosso pensamento. E uma das coisas que me veio agora é justamente isso, né? A gente percebeu ali que dentro do Senai nós formamos pessoas, no geral, para o futuro. E que o futuro também pertence para as pessoas que são mais experientes. Então, uma das coisas que eu queria te perguntar, Ana, é justamente qual a importância ali, qual é o papel dos cursos técnicos, de curso de
profissionalização, qualificação no geral, para a valorização dessa pessoa idosa, para a reinserção dela dentro do mercado de trabalho? Qual a importância de tudo isso para todos eles? Gente, a educação transforma, né? E quando a gente pensa, inclusive, num fenômeno que nós experienciamos ele todos os dias, que se chama neuroplasticidade. Neuroplasticidade tem a ver com aprendizagem. E a aprendizagem está intimamente ligada com a educação, né? Então, quando a gente estuda sobre neuroplasticidade, a gente sabe que ela ocorre pelo menos em 3 momentos, né? Quando o cérebro ele sofre uma lesão, automaticamente ele se prepara para a sua recuperação. Então, após lesão, a neuroplasticidade vai estar ali presente. A neuroplasticidade ocorre durante todo o nosso período de desenvolvimento. Então, obviamente, né, em crianças, né, ela é muito mais efetiva, ela é muito mais veloz do que em pessoas mais velhas. Mas se continuamos num processo de desenvolvimento e ainda não morremos, nós estamos aí suscetíveis e com a neuroplasticidade ao nosso dispor. E em outra circunstância em que a neuroplasticidade ocorre é quando há aprendizagem, né? Então, é uma garantia. Eu estar num contexto de aprendizagem, né? Realmente me beneficiando de cursos técnicos, cursos de capacitação, né? De qualificação, de aperfeiçoamento, eu estou não só contribuindo para o meu bem-estar, porque eu posso novamente me ver, né? Ou me ver como uma pessoa útil, como uma pessoa que pertence, que ainda pode fazer muitas coisas, mas eu também estou fazendo pela minha cognição, né? E um ponto interessante que eu queria compartilhar é, como eu também trabalho, né, no consultório com a parte de reabilitação neuropsicológica, então a gente tem uma máxima que é esse olhar para a independência, esse olhar para a autonomia. É fato que em muitos quadros, né, assim, que as pessoas idosas podem ser acometidas, né, os quadros demenciais, de comprometimento cognitivo, acidente vascular cerebral, enfim, uma gama. Mas a gente pensa o seguinte, né, eu sempre faço com eles lá uma atividade, junto com a família, para a gente pensar, fazer só, fazer com e fazer por. O que a gente quer retardar ao máximo é esse indivíduo chegar no fazer por, que é onde a independência dele, a autonomia está assim, ínfima, né? A gente quer que ele faça por um período muito prolongado de tempo, pelo tempo maior que ele puder, as atividades sozinho. Depois ele pode transicionar para não faço mais só, mas eu faço com. Então, se eu ainda não estou apropriada da tecnologia, marcar um exame, fazer um Pix, chamar um Uber, eu tenho alguém que a princípio vai fazer comigo. Então, mamãe, vovó, olha aqui, né? E aí a gente quer exatamente, né, que ele passe a maior parte do tempo dele fazendo só, para depois ele transicionar para o fazer com, e aí não é, não, peraí que eu não tenho paciência, eu vou e deixa que eu faço no lugar dele, né? Não. E por último, né, se for o caso, porque também essa não vai ser a realidade de todo mundo, que alguém faça por ele, né? Mas quando a gente pensa nessa questão da educação, a educação inclusive me permite estar ali e ser uma evidência, uma experiência prática, onde eu vou me desafiar, eu vou me expor, a princípio talvez com insegurança, né? Algumas crenças de repente dizendo assim, será que você deve mesmo? E quando eu coloco aquilo para a prática, eu posso descobrir que eu posso. Então, o poder de uma evidência é muito grande para que a pessoa se mantenha com aquele comportamento, né? E até desconstrua, reestruture um pensamento que ela tenha sobre ela, sobre suas potencialidades, capacidades, habilidades, competências, enfim. Bem, Ana, agora vamos conversar um pouquinho com nossos alunos. Quando souberam, Claudinha, que iríamos fazer com você esse podcast, alguns alunos ficaram assim, querendo muito fazer umas perguntas e abrimos espaço aí para as escolas, né? Então, roda aí o VT da primeira pergunta do nosso aluno. Oi, meu nome é Andrei e a minha pergunta é: como nós jovens podemos combater o preconceito de idade na escola, no trabalho e nos estágios? Jovens, uma das dicas que eu poderia dar para vocês, poderia dar muitas, mas o tempo não vai permitir. Uma delas é
a gente precisa lembrar que a gente vai envelhecer, né? Então, de certo modo, a gente precisa e deve desenvolver a nossa empatia, né? Nos colocando no lugar da outra pessoa, né? E pensando que amanhã podemos ser nós, né? A estarmos nesse lugar, né? Então, isso faz com que a gente se aproxime do outro, né? Outra coisa, acho que a gente conhecer um pouquinho, né? Sobre as necessidades desse outro, né? E também nos questionarmos sobre como é que nós vemos esse outro, né? Esse outro que é mais velho, porque muitas vezes nós também podemos ser influenciados, né? Por crenças que a sociedade muitas vezes influencia, né? Pelo nosso microambiente, e que contribui para que a gente veja essas pessoas mais velhas, né, como pessoas apenas associadas a perdas, né, aos limites, né, como conversamos, a problemas de saúde que não conseguem mudar, né? Então acho que a gente precisa também colocar os nossos pensamentos em suspenso, né, e questionarmos os nossos comportamentos, porque quando há uma mudança na nossa mente, há uma mudança na forma como a gente se sente e como a gente se comporta em relação ao outro. Bem, Ana, amei o que você falou. E aí eu digo para vocês, alunos, ajam. Através das suas ações é que vocês vão, positivas, claro, é que vocês vão disseminar aí o respeito à geração 60+. Concorda, Claudinha? Totalmente. Acho que o que ela traz pra gente, né, Ana, vai muito além do que só a gente simplesmente refletir sobre a geração 60+, vamos incluir, mas é a gente poder olhar ali pra pessoa que está junto com a gente e fazer esse processo de olhar para ela, de estar ali com empatia, de ter essa abertura. Eu acho que é justamente essa a questão, é a abertura vindo de ambos os lados. Eu acho que é esse processo que faz com que tudo caminhe bem. E tudo flui maravilhosamente bem, né? Quando a gente se respeita, quando há um respeito. Muito bom. Agora vamos para a próxima pergunta de um aluno. Oi, meu nome é Carol e eu tenho uma dúvida. Eu convivo com minha avó idosa e gostaria de saber como deixá-la mais à vontade no universo da tecnologia e no mundo digital. Muito boa a pergunta, né? Eu acredito muito que eu tenho uma maior facilidade de me engajar em algo ou de encorajar o outro a se engajar em algo, desde que aquilo tenha um sentido para mim. Se aquilo tem um significado para mim e se eu mostro, né, como conversamos aqui ao longo do nosso bate-papo aqui, sobre eu não ver a tecnologia apenas como uma função, né? Mas como algo que pode me permitir eu alcançar alguns propósitos, né? Isso de repente é possível. Agora vai requerer, né, paciência, por conta de pontos que a gente também discutiu, né? Então assim, vocês jovens, né, estão imersos na tecnologia já há muito tempo. E aí é quando a gente pensa sobre os nativos tecnológicos e os imigrantes tecnológicos, né? Então, nativos, já estamos ali, já estamos habituados, né? Temos um processo de aprendizagem que vai ser diferente. O imigrante, ele é aquele que está vindo de um outro cenário, de um outro contexto, de uma outra cultura, onde aquilo não existia para um cenário diferente. Né? Então eu preciso ter paciência, mas acho que uma das coisas que você pode fazer, né, pelo seu desejo, né, de trazer os seus pais, né, para uma inclusão, para que eles não fiquem à margem, não se sintam isolados e aí seja um fator desencadeante para outras questões, até de saúde emocional deles, eu acho que é trazer paulatinamente e aproveitar os gostos e as preferências deles, né? Pensar assim que as coisas têm que estar centradas num certo sentido no outro, né? Porque se estiverem centradas em mim é o que faz sentido para mim, não é o que faz sentido para o outro. Muito bom, Ana. Já vou aí agradecendo e parabenizando você por essa pergunta. Olha que maravilha, como eu posso ajudar os meus pais a colocar eles aí, incluí-los na tecnologia, levar para dentro de casa. Gente, isso é maravilhoso. Então era muito bom se todo jovem pensasse assim, né? Quero ajudar meu pai, quero ajudar minha mãe, minha avó. Parabéns aí por essa pergunta. Então já vou para a terceira pergunta aí, o terceiro jovem aí, aluno, para fazer essa pergunta para você, tá?
Oi, me chamo Gabriel e eu sou do Senai de Santa Amaro e gostaria de saber de que formas práticas a troca de experiência entre gerações podem tornar o ambiente escolar mais colaborativo. É uma excelente pergunta, né? E que toca num ponto que a gente também discutiu, que é sobre as contribuições, né, entre as gerações. Então, quando a gente fala sobre a questão de ter o cuidado com a comparação, né, é porque às vezes eu posso olhar para o mais jovem e só ver nele benefícios, né, e em mim, enquanto idosa, não, né, e da mesma forma, e vice-versa, né. Então, eu tenho que ter cuidado porque, na verdade, são gerações que podem se complementar, né. Então, o conhecimento que o jovem tem, né, pode estar a serviço do idoso, seja ele seu familiar ou não, ou até quando a gente pensa no ambiente de educação, onde um instrutor, um docente é alguém mais jovem e tem um público idoso, né? E da mesma forma o idoso, né? De ele não pensar que ele tem menos valia, porque agora eu estou aprendendo de uma pessoa mais jovem. Né? Então, assim, o jovem pode se beneficiar da maturidade, da resiliência, da experiência, da prática, da vivência desse idoso e ele pode, né? O idoso pode se colocar, inclusive, como um mentor, como um tutor, né? Atividades de mentoria contribuem muito, né? Então, assim, é uma troca, onde o idoso fornece para o jovem, compartilha o que ele tem. E da mesma forma, o jovem compartilha aqueles conhecimentos e habilidades e competências que ele tem. E aí, quando se há a troca, né, e eu evito as comparações, todo mundo ganha. Porque eu entendo que todo mundo tem a contribuir, né? Ana, o que você falou agora, eu lembrei de mim. Né? Existe eu com Claudinha. A gente tem muitas trocas de experiência, né, Claudinha? Trabalhamos juntas, Claudinha é uma parceirona minha. E Cláudia tem idade, gente, não parece, mas ela tem a idade da minha filha. Então, assim, olha que interessante. Cláudia, tu estás com quê? 28. Não, gente, não é a idade da minha filha, me perdoe. Ela é mais nova que a minha filha, né? A minha filha caçula tem 30 anos e a mais velha 34. Então, o que é que isso quer dizer, gente? Trabalhamos bem com a troca, o respeito entre gerações. Eu aprendo muito com a Cláudia e ela aprende muito comigo e sempre dá meet, né? Assim que a geração nova fala, né? Meet, né? E sempre dá meet por conta desse respeito aí, viu, Flávia? Então é muito bom, né? Às vezes eu chamo Ana, às vezes eu chamo Flávia, mas Ana Flávia. E aí a gente fica muito feliz com essa resposta, né? Sim, e eu acho que vem muito justamente essa questão, né? De que a gente vem com uma preconcepção do outro, olha pra ele e acredita que, tá, é isso aqui, essa pessoa, ela não é capaz de fazer isso, ou o que é que essa pessoa tá fazendo aqui nesse curso, vai ser difícil pra gente, como é que a gente vai lidar com ela? Ou até a própria pessoa chegar dentro da sala e olhar assim, dizer, meu Deus, eu tô no meio de um monte de gente jovem, o que é que eu vou fazer aqui, o que é que eu tô fazendo aqui? E a sua resposta traz justamente essa importância, assim, de que é um espaço que é passível de ser desenvolvido aprendizado, de a gente poder compartilhar, né, experiências, e isso é o que faz com que continue caminhando e caminhando bem, assim. Acho que foi incrível o retorno que a gente teve das conversas e das perguntas. Eu acho que se os dois lados, né, eles se disponibilizam e saem de um pensamento rígido e de um funcionamento rígido, né, eu acho que tem muitos ganhos, porque a gente também sabe que vão ter idosos que não vão querer, né, que não têm o interesse, mas eu preciso entender assim, por que eu não tenho interesse? É porque eu não tenho interesse mesmo e até ajudar essa pessoa idosa a entender por que é que ela não quer, né? Eu não quero porque realmente não me motiva, porque não faz sentido para mim, ou eu não quero porque no fundo eu quero, mas eu tenho de repente uma crença e um pensamento quanto à minha incapacidade, né? E realmente isso me trava e eu fico com um comportamento de esquiva e de afastamento, né? Um comportamento de segurança porque eu tenho medo de não aprender. Então, acho que também precisa ter disposição dos dois lados, né? Então, gente, show, joga fora as comparações e viva aí a troca de experiências. A aprendizagem é tudo, né? Isso. Então, nos ajuda. Então, sempre estudem, corram atrás e nunca é tarde para se aprender. Não é isso, gente? Bem, encerramos mais um Psy Convida. Eu gostaria muito de agradecer a você, Ana,
Amei conhecer você, viu? Projeto maravilhoso aí do Envelhecer com Saúde. Venha mais vezes aqui nos visitar. Claudinha, você é a nossa parceira aqui, viu? Um prazer estar com você. Gente, hoje a gente refletiu sobre envelhecimento, inclusão etária, tecnologia e aprendizagem. E isso daí é maravilhoso, é muito bom quando a gente para refletir, né? Principalmente que todos nós, espero, né, que nós tenhamos essa dádiva de chegar lá aos 60 mais, 70 mais, 80 mais, com aprendizado. Bem, são potências aí que fortalecem escolas, empresas e sociedade. Agradecemos a todos pela participação. E até o próximo episódio do Psy Convida. Vamos junto construir diálogos mais transformadores, mais inclusivos. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.